Psicologia em Conversa, uma rubrica dedicada à saúde mental. À segunda-feira, pelas 10h30, com a assinatura do psicólogo Dr. Ricardo Ribeiro Silva e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre outros temas. Psicologia em Conversa. Informar e esclarecer. Rubrica de Psicologia em Conversa. Esta é a 7ª que trazemos à antena da Marcoense, com a presença do psicólogo Dr. Ricardo Ribeiro Silva. Hoje vem sozinho, porque em 15 dias é que terá sempre um convidado, mas todas as semanas temos sempre um tema para lhe apresentar. Hoje o tema é um tema de veras importante para a humanidade, para a globalização e, acima de tudo, para que todos possamos crescer de uma forma mais sustentável. Tem a ver com a produtividade. Ora, é uma palavra que hoje vamos abordar. O que é que, afinal, a produtividade contribui também para o bem-estar de todos nós como pessoas? E é este tema que parece que às vezes não lhe damos a devida importância, mas que tem uma importância vital, precisamente no nosso crescimento em todas as áreas. Caso queira participar connosco, poderá sempre fazê-lo através do telefone 255-539-098. Pode ligar quando quiser. Nós paramos para o escutar, para que possa também juntar-se a nós nesta nossa conversa. Poderá fazê-lo também através do e-mail psicologiaemconversa@gmail.com. Agora sim, doutor, bom dia, mais uma vez, obrigado, e neste dia de liberdade, mesmo no 25 de Abril, a juntar-se a nós. Muito obrigado. Obrigado eu, Raul. Obrigado por estarmos aqui. Eu acho que até é um tema que faz sentido, não é? Neste dia. Ou seja, percebermos um bocadinho estas questões da produtividade e desmistificar um bocadinho o que é esta palavra, o que é que quer dizer isto, não é? E mesmo esta relação com as empresas e com as pessoas e com as exigências que podem ou não ser pedidas, não é? Um funcionário, ou ao contrário, ou às vezes até que são pedidas e não são cumpridas. Temos aqui os dois lados da moeda, não é? E podemos dizer que em Portugal às vezes ainda não há uma escala para avaliar e analisar a produtividade, às vezes, do seu empregado. Mas se a gente avançar e passar fronteiras, cada empregado terá que contribuir com um X para a empresa, porque é para isso que ela lhe paga, não é? Sem dúvida, não é? Daí este tema da produtividade ser muito, muito, muito importante, e depois nós, mais à frente, podemos explicar um bocadinho isso, mas é essa a realidade. Ou seja, a produtividade é essencial para o trabalhador, até para que tenha sucesso, não é? No mundo do trabalho, mas é essencial também para o empregador, para conseguir ter rentabilidade através do trabalho da pessoa, não é? Porque a pessoa até pode trabalhar, mas se não há ali uma capacidade de produtividade considerável, não é? Acaba por não haver um rendimento suficiente que justifique, não é? E depois o empregado, se até tiver noção da produtividade que contribui para a empresa, sente-se um funcionário muito mais feliz. Exatamente, não é? Exatamente. É por isso que depois surge aí esta questão da valorização, não é, Raul? Ou seja, o funcionário acaba por perceber que é rentável, é produtivo e sente-se valorizado por isso. Isso acaba por fazer com que todas as partes fiquem bem a ganhar, não é? Mas afinal de contas, então, doutor, mas o que é isto da produtividade? Eu acho que devíamos, não é, Raul, começar um bocadinho por aí. Claro que estas questões iniciais são muito importantes e nós vamos voltar a abordar um bocadinho, mas era importante explicarmos aqui aos nossos ouvintes o que é afinal isto da produtividade, não é? E o que é que nós temos que perceber? Que a produtividade é aqui uma relação, vamos lhe chamar assim, entre o quê? Entre o bem que é produzido, que era isto que estávamos a falar há pouco, e os fatores que são utilizados na sua produção. Ou seja, podemos dar aqui exemplos, Raul, do tempo, do trabalho, da matéria-prima, ou seja, tudo que está relacionado com o que é preciso para que a pessoa seja produtiva naquele trabalho. Claro que se estivermos a falar do Raul a trabalhar na rádio, se estivermos a falar de uma pessoa que trabalha numa fábrica, por exemplo, os meios necessários vão ser diferentes, não é? Claro. Mas ambos vão precisar de quê? Desses meios, não é? Para conseguirem quê? Atingir essa produtividade e terem o sucesso que pretendem na atividade que estão a fazer, não é?
Depois é importante também acrescentar que enquanto resultado do processo de produção, que é sempre gerada uma unidade aqui de fator produtivo, isto quer dizer que há uma relação entre o que se obtém por unidade económica, por exemplo, o fator, organização, região, país, etc., e recursos que foram necessários. Ou seja, o que é que nós podemos dizer? Imagine que o Raul está aqui, eu e o Raul estamos aqui a fazer garrafas de água. Nós sabemos que as garrafas de água vão ter um X valor, não é? Em termos de mercado. A produtividade, ou seja, tudo que é gasto para que o funcionário possa ter produtividade, tudo que é gasto em termos de matéria-prima, tudo que é gasto em termos de condições de trabalho, tudo que é gasto em termos de horários de trabalho, ou seja, tudo isso tem que ser superado pelo valor que depois a garrafa vai ter. Claro que não estamos a falar de uma garrafa só neste caso, não é? Estamos a falar de produções em massa. Exatamente. Mas a questão é, ou seja, o que é gasto na produtividade tem que ser superado depois quando se passa para a venda do produto, porque senão depois o que é que acontece? Faz com que a empresa vá à falência porque não consegue, não tem recursos suficientes. E daí o ditado, mais um da sabedoria popular, dizer que trabalhar para aquecer mais vale apanhar frio. Exatamente, Raul, é mesmo isso. Ou seja, se a produtividade não é suficientemente capaz de se... a nível monetário, não é? De se cobrir a si próprio, ou seja, o que é gasto é superado pelo que depois é ganho, não é? É mesmo trabalhar para aquecer, não é? Mesmo. Mas seria possível classificar a produtividade em tipo de perda? Sim, e eu acho que isso é muito importante. Eu vou dizer, claro que eu vou utilizar aqui uns nomes técnicos, Raul, mas não é o importante aqui, mas sim depois a explicação que eu vou dar desses nomes, está bem? Exatamente. Nós temos dentro do mundo do trabalho, temos 3 tipos de produtividade. E depois temos um que é fora, que acaba por estar muito ligado e que eu vou passar aqui a explicar. Nós temos o presentismo, que quer dizer o quê? É quando a pessoa está no local de trabalho, mas não apresenta rendimento. Era como se o Raul estivesse aqui na rádio, mas até estava aqui a marcar presença, mas não estava a funcionar. Hoje não estavam a sair bem as coisas. Ou não estava a fazer. Ou então o Raul chegava aqui, punha isto em automático e, olha, ficava aí sentado. O Raul está aqui, mas a questão é que não está a trabalhar. Ou seja, e mesmo que esteja, ou, por exemplo, como era o caso do Raul, para pôr em automático tem que trabalhar, porque tem que o pôr. Agora a questão é, não é rentável, não é? Ou seja, acaba por se perder. Qual é o produto, por exemplo, nós aqui na rádio? É a qualidade depois que é transmitida para os ouvintes, não é? Ou seja, o Raul está aqui a fazer um programa, o que é importante? Imagina, estamos aqui nos discos pedidos. É importante o que a pessoa sentir lá, sentir esta simpatia do Raul, este aconchego, a pessoa liga, o Raul tem sempre uma palavra. Imagina que o Raul chega aqui e a pessoa liga, também vou pôr. Não é? O que é que as pessoas vão sentir? O Raul está ali, mas não está a ser produtivo, não está a ser eficiente, não é? E isso é terrível. Depois temos o quê? Que é o absentismo, que é o não comparecer ao local de trabalho, ou seja, isto pode ser por faltas e muitas vezes até justificadas, não há qualquer problema com isso. A questão é que não deixa de ser uma perda de produtividade. Porquê? Porque se estivermos a falar dentro do meio de uma empresa, a pessoa que falta, seja qual for a razão, não produz. Assim, isso é uma coisa óbvia, não é? Ou seja, se não vem, não produz. Pronto, isto é outro tipo. Depois temos qual? Que é a perda total, ou seja, quando juntamos tudo isto. Ou seja, imagina um trabalhador que até vai à empresa, mas quando vai pouco faz, e de vez em quando, ou muitas vezes, vamos dizer assim, não vai. Ou seja, estamos a falar aqui de um conjunto de fatores, não é? Que acabam por trazer um prejuízo a nível geral na produtividade da pessoa. E depois temos a outra parte, Raul, que é muito interessante, que é o quê? O prejuízo nas atividades de vida diárias. Ou seja, é a falta de rendimento nas atividades que não estão relacionadas com o trabalho, ou seja, com a profissão, vamos dizer assim, que não deixam de ser trabalho, não é? Ou seja, imagina o Raul chega à casa e tem que fazer o jantar, ou tem que estender uma roupa, ou tem que lavar uma roupa, por exemplo, e depois já não consegue render. O Raul chega ali até cá por acumular, porque já nem lhe apetece. Ou seja, e acaba porque muitas vezes está relacionado com o trabalho. Porquê? Porque muitas vezes isto é uma consequência do que o Raul passa no seu local de trabalho. Imagina que o Raul está aqui cheio de problemas na rádio, resolveu uma coisa, chega à casa e nem lhe apetece fazer nada. Você até diz assim, olha, hoje até em vez de jantar vou comer qualquer coisa e fica arrumado, que nem me apetece. Ou seja, as dificuldades que o Raul teve no trabalho fizeram com que o Raul não conseguisse ser produtivo fora do trabalho. Mas às vezes também pode estar aqui em causa uma desmotivação. Desmotivação. Sim. Não é? Não é só o cansaço até o excesso de fazer. Às vezes este absentismo, porque quando o trabalhador falta muitas vezes ao trabalho,
porque não está motivado, não é aquilo que de facto lhe está a dar prazer fazer. É isso, é por isso que esta parte, porque é que nós trazemos isto para uma rúbrica sobre psicologia? É mesmo por isso. Ou seja, para essa relação que há, ou seja, qual é a forma, vamos resumir, claro que vamos pôr isto de uma forma básica, só para as pessoas estarem a perceber um bocadinho o que nós estamos aqui a discutir. Uma pessoa que não tem qualquer motivação, não tem qualquer interesse, não se sente reconhecido no trabalho, como é que vai ser realmente produtivo? Até pode ser uma pessoa que chega lá e até faça o trabalho, mas não vai ser aquela pessoa que chega lá e quer dar o melhor para aquele trabalho, não é? Porque assim, então se não tem motivação naquilo, o Raul se vai fazer uma coisa que é obrigado, não é que não faça, e até pode fazer bem, a questão é que vai fazer aquilo sem motivação, não é? Isso depois vai afetar quer todo o trabalho que o Raul vai fazer nesse local, quer depois em casa, porque o Raul vai chegar, pá, fogo, mais um dia num trabalho que eu não gosto e, pá, a minha vontade é chegar, descansar e não fazer nada, não é? Por isso hoje até é muito comum ouvir falar em empresas autentizóticas. O que é? É de facto empresas que são, é como se fosse uma família, é como se estivessem a fazer aquilo que mais gostam e depois ainda por cima lhes pagam, não é? Que é o ter o prazer de trabalhar. É porque esta questão, Raul, nós podemos estar aqui a discutir seja o que for, mas esta questão económica é sempre muito importante, não é? Porque assim, pá, as pessoas até podem ter um patrão, pá, super porreiro, gostam até do trabalho, mas se as condições contratuais forem fracas, a pessoa com o tempo acaba por também começar a desmotivar, não é? Ou seja, porque nós precisamos do dinheiro para o nosso dia-a-dia, não é? Para a nossa sobrevivência. E há alguma relação também que a gente possa fazer aqui entre a saúde mental e o tema que trazemos à antena hoje, a produtividade? Sim, muito, Raul, muito porquê. E depois eu posso passar aqui mais à frente a dizer aqui alguns exemplos disso, e que a saúde mental tem uma influência muito grande nestas perdas de produtividade. Isto é muito simples e eu posso explicar ao Raul porquê. Imagina um paciente com um problema de saúde física. Vamos pensar, por exemplo, um paciente que está com uma doença qualquer e que falta ao trabalho por causa disso. Provavelmente, claro que nós não podemos generalizar, mas quando o trabalhador ficar bem, volta ao trabalho, volta a dar rendimento e volta tudo ao normal. Claro que há casos e casos, não é? Mas a questão é, quando estamos a falar de uma questão de saúde mental é muito diferente, porque nós podemos estar a falar desde um problema grave de saúde mental ou desde da tal desmotivação que estávamos a falar há pouco. Exatamente. Ou seja, uma pessoa, um trabalhador que está desmotivado com o que faz, assim, não vamos esperar milagres, não é? Ou seja, se detesta aquele trabalho, não vai passar de repente a amar aquele trabalho e a querer fazer tudo, ou se acha, por exemplo, outro exemplo, se acha que as condições no local de trabalho são más, não vai ter vontade de dar tudo pela empresa, ou seja, temos de ser aqui honestos neste tipo de apreciação, ou seja, como é que um trabalhador que acha que o local de trabalho não está a ser justo com ele, o local de trabalho não lhe está a dar as condições que ele acha que merece, como é que essa pessoa vai dar tudo para aquela empresa? Não vai, assim, são coisas que são um bocadinho óbvias, não é? Isso acaba mas isso que diz um trabalhador, Raul, isso pode dizer um estudante, pode dizer seja o que for, ou seja, imagino, vou dar aqui um exemplo que as pessoas vão se rever muito. Imagino o Raul numa disciplina na escola que até gostava muito e numa disciplina que o Raul detestava. O Raul tem noção que o seu empenho não era igual, não é? Ou seja, o Raul gostava, aquilo às vezes até estudava por gosto algumas, que até achava interessante e até ia ler. Se detestava aquilo, se não queria saber daquilo para nada, pronto, encostava-se o livro para o lado. Exatamente, não é? Exatamente. Mas eu posso lhe dizer aqui o quê? É que há problemas, isto é importante, isto até vem aqui a propósito de uma questão que eu posso ler aqui, que foi colocada através da Palmira, da nossa amiga, não é? Da doutora Palmira, okay. Que é gira, até tem sido por ela no Facebook, e que disse o seguinte, que se existem doenças que podem afetar mais do que outras, não é? E isso é importante. Eu trouxe aqui uma lista muito interessante que é os problemas de saúde mental que mais afetam estas questões da produtividade. E aí é que nós vamos perceber o porquê, Raul, disto que nós estamos a falar há pouco, não é? Que vai de uma coisa ligeira até uma coisa mais acentuada. Exatamente. Eu vou passar aqui só a citar quais é que são. O stress, a ansiedade, que são dos mais comuns, não é? A depressão, o luto e o trauma, o burnout, e o burnout é muito importante. O que é isto do burnout? É este sofrimento
esgotamento no local de trabalho, percebe que está relacionado com o trabalho, esgotamento, ou seja, a pessoa sentir-se completamente esgotada, mas estar direcionado para o trabalho que desempenha. Os problemas de sono, Raul, que são extremamente impeditivos, os sintomas depressivos, as perturbações obsessivas compulsivas, e depois, por exemplo, eu posso citar aqui um estudo que achei muito interessante, Raul. Estamos a falar de um estudo que analisou quase 61 mil funcionários. Estamos a falar aqui de um número muito significativo. E 9,6% destes funcionários, Raul, apresentavam sofrimento psicológico moderado. E 4,5% um alto sofrimento psíquico. Ou seja, o que é isto? Eram pessoas que não tinham, principalmente estas aqui, o sofrimento psicológico moderado, não tinham nenhum tipo de patologia, ou seja, não havia aqui uma depressão, não havia aqui uma perturbação grave, não havia aqui nada, mas havia um sofrimento diretamente relacionado com o trabalho, ou muitas vezes até relacionado com situações que se passavam em casa, mas que a pessoa não consegue chegar ao trabalho e desligar delas, não é? Ou seja, estamos a falar aqui de um valor que é muito significativo. Atenção que estamos a falar dentro de 60 mil, não é? 60 mil pessoas, digamos que o risco de haver aqui falhas é muito diminuto, que são resultados muito fiáveis desta percentagem. É isso que nos deixa um bocadinho preocupados, que o que é que tem mais influência, Raul? É este sofrimento, ou seja, é o mais, vamos dizer assim, o mais ligeiro dentro do que são estas questões psicológicas, é o que acaba por afetar mais, não é? Porque é o mais comum. Exatamente, mas que são valores mesmo nestes 4,5 para este psicológico moderado, acaba por ser um número mesmo assim ainda muito elevado. É muito. Conseguiria também explicar-nos, Dr. Ricardo, qual é a importância de se falar disto que estamos aqui a falar? Porque nas empresas também é bom às vezes os próprios trabalhadores e a relação entre trabalhador e a administração, a empresa, às vezes reunirem-se e discutirem aquilo que acontece na própria empresa, não é? Não tem qualquer dúvida, Raul. Eu até acho que não é importante, eu acho que é essencial, não é? Para se conseguir resolver estes problemas. Mas eu posso explicar um bocadinho, ou seja, porque é que a produtividade é um tema essencial, não é? Aqui na nossa sociedade. Porque ela funciona como o quê? Como um preditor, Raul, como um preditor do nosso insucesso e do nosso sucesso. Quer seja no contexto escolar, quer seja no contexto de trabalho, quer seja nas nossas atividades do dia a dia. É assim, eu até posso dar assim um exemplo mais caricato, só para também descontrairmos aqui um bocadinho. O Raul está em casa, está a fazer uma atividade, não é? Imagina que está lá, o Raul está a fazer uma atividade, a esposa está a fazer outra atividade e o Raul faz aquilo tudo mal. E ela, pronto, tem que ser eu a fazer, porque senão o Raul não sabe fazer aquilo. Porquê? Porque o Raul não foi produtivo. Estamos a falar de uma coisa simples, não é? Mas, ou seja, o Raul não conseguiu fazer aquele trabalho com tanta eficiência quanto a sua esposa. Vamos dizer as coisas desta maneira, não é? Certo. Ou seja, e acaba por trazer ali o quê? Acaba por revelar que o Raul não teve sucesso numa atividade. Mas isto também podemos analisar, às vezes a pessoa até sabe fazer bem, mas não quer fazer, quer para depois E depois também é assim, claro que eu estou a dar aqui um exemplo só para nós. Eu também estou a meter isto de brincadeira. Claro, até pode haver o contrário, que é o Raul até fez aquilo bem e a pessoa não acha. Pronto, e depois não é só, mas em termos de psicologia, não é? Sim. Aquela questão de mesmo não fazendo na perfeição ou igual daquilo por quem foi solicitado, neste caso entre esposa e marido, mesmo não fazendo bem, se vier uma força positiva do outro lado, mesmo não estando como queria, para a próxima, se calhar essa pessoa vai se empenhar ainda mais até atingir a perfeição da pessoa. É mesmo isso, Raul, e nós há uns tempos aqui conversávamos e isto aplica-se outra vez muito a esta questão do elogiar ou do apontar o erro, por exemplo, que é muito importante. Claro que dentro de uma empresa, se há ali qualquer coisa errada, quem está a esfiar tem que abordar esses assuntos, como é óbvio, não se pode deixar passar. Só que é muito importante é também o contrário, ou seja, estamos numa empresa, o funcionário está a fazer um excelente trabalho, as coisas têm corrido sempre bem. O elogiar, o validar o que o funcionário fez é extremamente importante. E isso muitas vezes é encarado como que, não, pá, está a fazer a obrigação dele, não tenho que dizer nada. Não é que não esteja, mas a questão é assim, valorizar isso também não se perde nada, ganha-se muito, percebe? Eu acho que é muito por isso, e não é muito comum. Isto é aquela tal regra do elogio que o Raul falava, não era? e que é importante também quando aplicada nestes contextos. E depois, além disso, Raul, o que é importante? É perceber que a produtividade é um fator que é capaz de influenciar a grande escala os lucros e os ganhos de uma empresa, não é? E até é possível perceber que, segundo os vários estudos, é possivelmente a causa de maior prejuízo
prejuízo no mundo empresarial, até mesmo no meio escolar, por exemplo, as perdas de produtividade podem traduzir-se em danos nos resultados e no percurso académico dos alunos e dos professores, não é? Que muitas vezes levam a insucesso de alunos, levam a insucesso de trabalhadores, sendo que um acompanhamento adequado poderia apresentar melhorias significativas nos seus percursos, o que lhes permitia alcançar mais eficazmente os seus objetivos, não é? Ou seja, investir na produtividade, vamos dizer assim, investir na produtividade do trabalhador. Claro que a curto prazo parecia um gasto só, não é? Sem retorno, mas depois a médio e longo prazo percebia-se que haveria ali um lucro, não é isso? Essas tais empresas que o Raul estava a falar há pouco e que nós vimos muitas vezes que se preocupam com o bem-estar dos funcionários e que depois acabam por ter muito sucesso, não é? E depois ficamos às vezes surpresos quando aparecem empresas como aqui na região, em que os trabalhadores, inclusivamente, antes de começar o trabalho, fazem até exercícios físicos, convivem todos, e depois, por exemplo, até naquelas festas temáticas, como no Halloween, no Carnaval, vão para o trabalho mesmo disfarçados como se fosse uma festa. É isso. É? Cria-se aquele bom ambiente. A positividade. É isso. E que acaba por influenciar depois todo o trabalho, não é? E toda a relação. O senhor, como psicólogo, numa empresa com 100 funcionários, por exemplo, numa festa temática como a que falámos do Carnaval, em 100 pessoas, se a pessoa está com o traje de fantasia, mesmo isso serve inclusivamente para analisar quais os que estão bem consigo e os que não estão tão bem assim. Claro. Porque depois a fantasia, a bota não vai bater com a perdigota, não é? Exatamente. E depois estas relações, não é, Raul? Isso acaba por aprofundar um bocadinho este tipo de situações. Claro que há pessoas que não se aceitam à vontade ou que não gostam muito para si, e também depois depende um bocadinho de cada um, não é? Mas serve para analisar quem é que está ali a trabalhar ao nosso lado, não é? Sim, porque nós, todos nós, não é? No nosso perfil, vamos dizer assim, trabalho, transformámos completamente, não é? E muitas vezes, quando estamos a falar de empresas que o rolo chega ali, tem que fazer um trabalho concreto e vem embora, ainda mais, não é? Se nota isso, é verdade. Para a avaliação que o senhor estava a falar, inclusivamente, atrevo-me também a perguntar se há dados que comprovam o que estava a falar em relação precisamente a esse estudo. Sim, e há, Raul, existem dados, e isto é muito importante, que comprovam o quê? Que a saúde mental, Raul, tem um impacto mais preocupante na produtividade dos funcionários do que a saúde física, ou seja, é mais grave em termos de produtividade os problemas de foro psicológico do que de foro de saúde em geral, não é? O que é que eu posso dizer aqui, assim, alguns dados para o Raul... para o Raul e para os nossos ouvintes também terem aqui alguma noção. Por exemplo, a saúde física apresenta mais perdas por absentismo e a saúde mental por presentismo. O que é que isto quer dizer? Que a saúde física leva as pessoas a faltarem, a saúde mental leva as pessoas a irem, mas não serem capazes de executar bem o seu trabalho. A saúde mental... ou os trabalhadores que sofrem de problemas de saúde mental são mais propensos a ir trabalhar, tal como eu estava a dizer, mas necessitam de um maior conforto para funcionar produtivamente. Ou seja, a pessoa está mal, precisa sentir-se muito bem no local de trabalho para conseguir ser produtiva. Depois, a satisfação no trabalho está mais associada aos problemas de saúde mental. Ou seja, a pessoa gostar ou não de trabalhar naquele local, a pessoa gostar ou não de estar naquele local de trabalho, está sempre mais relacionado pelo que a pessoa sente a nível mental do que pelos problemas que a pessoa tem a nível físico. As empresas mais preparadas estão muito mais preparadas para atender os problemas de saúde física, ou seja, há uma resposta maior, e daí mesmo esta questão de irem médicos às empresas, etc., está muito mais relacionado com a saúde física do que com a saúde mental. E depois o que é que podemos perceber ainda? Que é a outra parte, que é a parte do impacto financeiro. Os problemas de saúde mental, Raul, estão próximos da doença cardíaca como um encargo para a sociedade. Ou seja, a doença cardíaca é das doenças com mais despesa, com mais encargo em termos de donos para exatamente. E a saúde mental está muito equiparável, só que o que acontece aqui é que não há esse investimento, percebe o que eu quero dizer? Ou seja, leva ao prejuízo, ou seja, daí estar comparável, não há um investimento como há no caso dos problemas cardíacos. Um dado aqui interessante é que os gastos relacionados com a produtividade na saúde mental são de 29%, na saúde física são quase de 50%. Há aqui uma diferença gigantesca, não é? Depois, por exemplo, só para o Raul ter aqui noção, nos Estados Unidos fizeram um estudo onde calcularam que há
por ano um prejuízo de 23 bilhões de dólares, o que é uma coisa assustadora. Na Austrália, percebeu-se o quê? Que há uma perda de 5,9 bilhões de dólares por ano. Isto tudo relacionado com a produtividade. Em Portugal, e isto até foi um estudo que eu fiz, uma investigação que eu fiz e que estamos também agora a tentar publicar, que fomos percebendo o quê? Que só relacionado com PTSD, ou seja, com estas situações de trauma mais complicadas, houve uma perda de 1 bilhão de euros anuais. Isto no nosso país, ok, Raul? O que é de facto Sim. assustador quando olhamos para estas perdas daquilo que se podia produzir em ganhos. Sim, verdade. Ora, verdade. o que é que sugestões e o que é que pode nos deixar aqui para sermos melhores neste tema que é a produtividade? Sim, Raul, acho que isso é muito importante. Em primeiro lugar, eu tenho que explicar o que é, Raul, que muitas vezes é muito difícil identificar os preditores emocionais que incapacitam o bom desenrolar do trabalho e do estudo, seja do que for, e que se refletem na produtividade. Ou seja, é muito difícil muitas vezes perceber-se o que é que está na origem, o que é que está na causa. E também, Raul, há um recurso muito escasso e por vezes apenas em última instância é que se recorre aos serviços de psicologia, de psiquiatria, seja o serviço que for a nível de saúde mental, de modo a procurar uma resolução para esta instabilidade emocional, neurocognitiva e que afeta notoriamente uma boa parte dos trabalhadores e estudantes. Mas para intervirmos perante estes sintomas, por exemplo, sintomas de ansiedade, sintomas de stress, sintomas de burnout, uma instabilidade emocional, isto pode ter um papel muito significativo na melhoria da produtividade, Raul, e acaba por influenciar diretamente a percepção que a pessoa tem relativamente ao trabalho. Ou seja, o que é que nós podemos fazer, Raul? Intervir, ou seja, isto que o Raul estava a dizer há pouco, fazer com que o trabalhador se sinta bem na empresa, sinta que está a ter um bom rendimento, mas que também se está a sentir bem acolhido, que está a ter boas condições. Ou seja, isso é o essencial. Claro que a pessoa também tem que fazer um bocadinho o contrário, não é o caso do trabalhador. Ou seja, o trabalhador também tem que mostrar empenho e interesse pela empresa e pelo sucesso da empresa, para que depois também o empregador tenha... Tem que haver um esforço de parte a parte. Só assim é que as coisas funcionam. Agora, o essencial, o que podemos fazer, respondendo-lhe assim muito concretamente, é intervir nestas questões, ou seja, intervir na saúde mental, nos problemas de saúde mental, valorizá-los, Raul, não achar que, pronto, olha, está ali, pronto, está mal, ou é isto, e não é nada demais, Doutor, e depois passa. Eu sei que ainda temos questões, estamos mesmo quase já em cima do final. Sim. Como sempre, o tempo passa muito rápido. É verdade. Quero usar agora estes últimos minutos para as Sim, questões. eu acho que é importante. Nós temos aqui mais duas questões feitas no Instagram. Nós temos aqui uma questão do André que diz o seguinte: o que é que as empresas podem fazer para melhorar a saúde mental dos trabalhadores e para melhorarem consequentemente a produtividade? Ou seja, é fazer o quê? É investirem na saúde mental, ou seja, como muitas vezes se vê este investimento na saúde física, é perceber-se que tem que haver este investimento na saúde mental. Fazer com que o trabalhador se sinta bem na empresa, que goste do trabalho que faz, que se sinta valorizado, ou seja, isto é o principal que a empresa tem que fazer, para que depois também o trabalhador retribua para a empresa, não é? Com o que a empresa quer, que é o lucro, quer a produtividade, logicamente, não é? Depois temos aqui outra questão também do André, que diz o seguinte: o investimento do Estado na saúde mental revela aqui um prejuízo ou um lucro para o país. E isto é que é interessante, que era o que nós falávamos há pouco, ou seja, a curto prazo parece que há um prejuízo, não é? Ou seja, porque há um gasto extra. O Estado está a investir numa parte que não investia antes, ou seja, está a perder dinheiro. O problema é que ao fazer esse investimento, isso nós vemos muito, por exemplo, nos países nórdicos, e daí o sucesso que eles têm, não é? E o sucesso que têm aquelas democracias está muito relacionado com isso. Ou seja, há essa valorização, há esse investimento, que depois mais tarde acaba por trazer retorno, não é, Raul? É claro que é aquela questão aos números que a gente falou aqui, e mesmo só naquele número que trouxe sobre Portugal, 1 bilhão de euros anuais, isso as empresas a contribuir para o Estado, o Estado a fazer a outra parte, e cá está, havia um ponto de equilíbrio que seria importante aqui ajustar. É mesmo Doutor, isso. Estamos mesmo no final. Agradecer-lhe mais uma vez a presença, por estar aqui connosco em mais uma segunda-feira em Psicologia em Conversa, e contar consigo de hoje a 8 dias. Eu não sei se temos tempo, Raul, só para deixar aqui muito rapidamente que na próxima semana vamos falar aqui um bocadinho desta questão da hidroterapia, do relaxamento. Vamos trazer aqui uma terapeuta que é formada na área e que acho que vai ser muito giro relacionarmos a influência que isso pode ter. Isto às vezes também nesta questão das empresas é muito importante. Só uma coisa muito rápida, Raul: desejar às pessoas todas
que festejem a liberdade e continuemos a poder vivê-la, não é? E já agora aproveitar para mandar um beijinho à minha namorada que ela fez anos ontem. Muito bem, que venha a ser repetido por muitos e largos anos. Exatamente. O que quer dizer que num espaço de 8 dias são logo 2 festas. É verdade, tem é a verdade. mãe e a futura esposa, não é? É Duas verdade. mulheres de referência com um espaço de 8 dias É para verdade, festejar. é Então, verdade. para ambas, que sejam com muita saúde e com muita felicidade. Obrigado. Até 2 a 8 dias. Muito obrigado. Bom dia. Psicologia em Conversa, uma rubrica dedicada à saúde mental. À segunda-feira, pelas 10h30, com a assinatura do psicólogo Dr. Ricardo Ribeiro Silva e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre outros temas. Psicologia em Conversa. Informar e esclarecer-se.